Bate Shalom a todos, paz e graça a todos os amigos e irmãos que nos acompanham aqui na Facebook, né? Mas o nosso canal sempre tem um compromisso com a verdade. O Quem Pergunta Quer Saber foi criado com a intenção de trazer não divisão, não contenda, mas sim um contexto original das Escrituras Sagradas. Como nós sempre lembramos, Israel não pode ser tirado do contexto bíblico, porque senão a igreja continua afastada ali do que foi dado para eles, porque Efésios capítulo 2 diz que nós éramos alheios às alianças da promessa. Por meio do Mashiach, do Messias, fomos aproximados à comunidade de Israel. Porque Romanos 9 diz que deles é a lei, deles é o culto e deles são o quê? As promessas. Então a igreja tem que estar alicerçada ali aos princípios da Torá dado ali a eles, conforme Salmo 147, verso 19, diz que ele revelou a Israel decretos e ordenanças, não fez isso a nenhuma das outras nações. Então, como eu sempre digo, no ano 70 foi retirado e levado para o bispo de Roma, aonde muda as leis, conforme Daniel 7, verso 24, quando ele diz: mudaria os tempos e a lei, esse poder que viria. Se a gente olhar as leis hoje, né, instituído por esse poder, e as leis do Hashem dado ali ao povo judeu, aí você vai entender que o antissemitismo foi implantado para que a lei de Deus fosse abolida. Já se aboliu a nação eleita e escolhida. Nós somos aproximados, aí seremos o quê? Um povo. Falamos aqui durante a primeira semana, segunda semana, sempre sobre o dízimo. Mostramos o que é dízimo de Abraão, dízimo de Jacó e o que foi instituído para ali para a nação de Israel, e principalmente para a tribo de Levi, que não ganha terra e que fazia o trabalho sacerdotal. Então vimos ali Paulo, né, em 1 Coríntios 9, versículo 14, né? Ou é 1 Coríntios 9, 14, ou é 2 Coríntios 9, 14, mas as pessoas usam muito aí o versículo fragmentado, né? Quem prega o evangelho viva do evangelho. Aí vocês têm que ler ali a partir do verso 1 e o verso 15, que Paulo não pregava por amor ao dinheiro. Vimos ali em Números capítulo 22 que Balaão é um homem que conhecia a palavra, profetizava ali, gente, com consciência. Ele entrava em êxtase de olhos abertos. Hoje muita gente conhece as escrituras sagradas, mas fazem a mesma coisa que Balaão. Distorcem as escrituras sagradas no seu próprio contexto, ao seu bel prazer, né? Então, agora, para ter benefício próprio, porque Balaão ele se agradou do prêmio da injustiça. Ele agora sugeriu a desqualificação do povo do Eterno, ali sugerindo mulheres moabitas, né? E eles passaram ali a sacrificar a Deus. Mas, como eu digo sempre, o Pinhais, o pele escura, aquele homem que era filho de Eleazar, né, com a moabita. Então você vê que são poucas as pessoas que se levantam de zelo. Hoje muita gente, né, tá ali, do pedigree puro. Você vê que no capítulo 25 de Números, você vê que Moisés, Arão, aqueles de pedigree impuro, estavam atônitos diante da idolatria, diante das coisas que eles estavam fazendo que não agrada a lei de Deus. Coisas que realmente não foram ali aprovadas, mas eles tão conhecedores, né, da linhagem pura. Aí Pinhais ali, que era filho de uma moabita com Eleazar, que ele tinha direito ao sacerdócio levítico, por ser da linhagem de Arão. Então você observa, meus amigos e irmãos, quantas as pessoas hoje estão atônitas às tantas heresias que entrou na igreja. Mas ele, Pinhais, aquele criticado, né, ele pega uma lança e se é tomado pelo zelo de Deus. Quantas as pessoas estão sendo tomadas pelo zelo de Deus? São muitas, são poucas? Quantas as pessoas chegam na Facebook para falar o que eu estou falando? Muitas as críticas, porque as pessoas estão caindo, meus irmãos. Em Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tome as escrituras sempre na ordem que ele manda nos ler. Isaías 28:10 diz que é um pouco aqui, um pouco ali. Não tem mandamento nenhum abolido, meus irmãos. Vamos nos últimos dias, Isaías capítulo 12, voltar ao princípio, da onde sai a palavra de Deus. Porque ela realmente é retirada ali daqueles que deveriam instruir. Você vê que a pregação do evangelho parte
a partir de onde? Do Japão? Dos Estados Unidos? Não, meus irmãos. Parte de Israel. Então hoje, quando se fala Israel, o povo diz, não, é a igreja. A igreja, ela já se estabelece ali em Êxodo 20, porque a assembleia, meu irmão, é ajuntamento de pessoas. Igrejas são pessoas. Ele diz à mulher samaritana, onde ela pergunta onde é o lugar da bênção, ela pergunta que os judeus disseram que era lá no templo em Jerusalém. E os samaritanos adoravam ali no monte. Lembrando, os samaritanos eram judeus levados por Jeroboão ali para o lado norte. Ok? As 10 tribos dispersas. Então, prestem bem atenção. Ele disse, nem lá em Jerusalém, nem aqui em Samaria. É em espírito e verdade que meu Pai procura essas pessoas. Você vê ali que os homens hoje remontam tempos, porque o Messias deu uma profecia em Mateus 24, a partir do verso 1, que o templo seria destruído. No ano 70, ele é destruído pelo Império Romano, que entra ali por meio do imperador Tito e destrói o templo. Aos levitas foi dada a ordem, conforme a lei, de tomar o dízimo dos seus irmãos, Hebreus capítulo 7, versículo 5. Verso 9, ele diz que de Abraão até Levi recebe o dízimo, pagou os dízimos. Verso 12, ele diz o quê? Mudando-se o sacerdócio, muda a lei. Ao qual vem o nosso mestre, o nosso salvador, procede a outra tribo, ao qual Moisés nunca falou de sacerdócio. Então, a gente observa bem claramente a discrepância de coisas que não estão nas escrituras, e pessoas tomam essa linhagem, né, para si, e começam a receber algo que não se deve tomar, porque foi dado aos levitas. Quando ele diz o verso 8, sempre atende-se a ler o capítulo 2 de Malaquias. Para você entender o capítulo 3, a nação que se roubaria ele ali é Israel. Porque em Deuteronômio 14 é determinado aos levitas para repartir com órfãos, viúvos e estrangeiros. Você vê que em Paulo ali fala que nenhum desses direitos ele quer, o direito de comer e de beber. Lucas capítulo 10, ele manda os 70 aí e sentar na casa e comer e beber, porque o trabalhador diga o seu salário. Comida e bebida. Então, os dízimos, você vê que na igreja de Atos não se é aplicado esse princípio. O dicionário teológico internacional nos traz um resumo tão maravilhoso que você vê que em 785, um decreto de Carlos Magno, ele é reintroduzido o dízimo à força, quer queira ou quer não. Então você vê que foi reintroduzido na marra para manter os clérigos ali da igreja, né? Então as pessoas não tinham mais opção de dar, né? Conforme ali em 1 Coríntios 9, 7, ou é 2 Coríntios, ou é 1 Coríntios 9, 7. Ele contribua conforme o propõe o seu coração. Eles juntavam ali. Ananias e Safira, eles morrem ali justamente e Pedro ainda chama a atenção deles, não era seu? A proposta não era dar conforme propõe o coração e eles mentiram. Então por isso eles não é aniquilados porque não deu o dízimo, não. É porque não deu a oferta voluntária, que era para repartir sempre em benefício dos pobres. Observe lá, a função era dar aos pobres. Então a mulher ali no templo, ela dá, e a viúva era beneficiária, eles deturpam isso. Então ela tinha que receber porque foi determinado em Deuteronômio 14. Então não é porque ela deu tudo que tinha, não, porque era comum que a viúva recebesse um dote. Então ela deu tudo que tinha, né, que o marido tinha deixado para ela. Então isso que o Messias reclama. E Paulo diz que prega de graça, sem ser peso para os seus irmãos. Trabalhe. Ele disse: se afaste daquele que não quer trabalhar. Então dízimo dê às pessoas. Mateus 25, 35 em diante, ele diz: tive fome, tive sede. E aí ele vai perguntar naquele dia, né, por que a gente não deu aos pobres. Então se você não dá aos pobres, que é a casa de Deus, porque segundo Samuel 7, ele diz o construtor, não era Salomão. Reino eterno, leia 2 Samuel 7. Reino eterno, está sempre à minha direita, tomará açoite chicotadas de homem, e esse chamou de filho. Está lá em Lucas capítulo 1, né? Você vê claramente ali quando o anjo Gabriel procura Miriam. Quem é esse filho que ele chama de filho? Quem tomou açoite chicotadas? Então, irmão, doe ao seu próximo. Doe sim às pessoas que necessitam, porque naquele grande dia vocês vão ser cobrados. Então homens têm deturpado a palavra do Altíssimo, do Hashem, para o seu bel prazer. Então vocês não são levitas,
pois não engane mais o seu próximo. Mas que o Eterno nos abençoe e nos dê um dia de paz e um Shabbat Shalom na presença do Eterno.